Boa tarde! Mais um dia do desafio Viver de Terapia. 21 dias de desafio Viver de Terapia. Até já me perdi. Lembra aí, que live é essa? 16 de 21, 17 de 21. Lembra aí. Diz pra mim também, você que tá chegando, que live é essa sua, tá bom? Que hoje a gente vai começar um processo magnífico, tá bom? Ou melhor, dar continuidade, né? A gente começou a falar na última live sobre como você pode aumentar o valor do seu passe, né? E eu disse que essa live ela seria dividida em 2 tomos, né? O primeiro tomo foi ontem e hoje nós vamos dar continuidade a esse movimento, tá bom? Então, de verdade, ontem a gente já quebrou a banca, né? Eu falei várias coisas que eu acho que foram uma virada de chave, né? E hoje nós vamos dar continuidade a isso, tá bom? Então se prepara, porque eu quero acabar com essa dor de uma vez por todas, de não se sentir valorizado, de sentir que ganha menos do que o que você merece, disso te desmotivar até mesmo para entregar o seu melhor. Vamos acabar com essa dor hoje. Vamos acabar com essa dor hoje, tá? Eita, que Isabel tá me dizendo aqui que hoje é aniversário dela, gente. Ela tá aqui na live. Que honra, não é? Oh, que coisa linda. Feliz aniversário, Isabel, minha amiga, tá bom? Essa atriz maravilhosa, essa atriz linda, essa mulher inteligente, acima da média. Feliz aniversário, tá bom? Coisa boa. Uma honra pra mim ter você aqui, tá bom? Nesse dia maravilhoso pra você, tá? Eita! Vamos lá, todo mundo dando parabéns pra Isabela aí. Então hoje vai ser um dia muito bacana, tá? Eu já sabia que era especial, agora então, né? Então diz pra mim de onde é que você tá, de que canto do Brasil você tá? E eu já perguntei também qual é a live, entendeu? Que você tá, 15 de 21, 14 de 21, 11 de 21. Deixa eu te dizer uma coisa. Até o final do desafio, essas lives vão ficar disponíveis gratuitamente. Gratuitamente, tá bom? De presente mesmo. Tá bom? Então hoje a live vai ser em homenagem a Isabel. Coisa boa. Opa, gente aqui da Suíça. Mas brasileiro, com certeza. Coisa boa. 14 de 21 não, Nusa. Então vai ter que voltar e assistir live. Eita. Só uma questão, se você tá chegando aqui nessa live, certo? E você não assistiu ontem, tudo bem. Fica aqui nessa live, mas depois volta para assistir a live de ontem. Fundamental. Virada de chave, tá bom? Quem tava aqui na live de ontem e achou que foi virada de chave, diz aqui pra mim, pra eu saber, tá bom? Só diz eu pra eu saber, tá? Então, eu quero dividir com você sem historinha, sem segredo, sem conversinha, a mecânica para que você mude de uma vez por todas isso na sua vida, tá? Para que você possa receber aquilo que você merece, multiplicar a tua renda, para que você possa ter uma vida magnífica, porque, como eu já disse em outras lives, o dinheiro é uma potência. O dinheiro é uma potência, e quando a gente não tem esse dinheiro, o que acontece
é que a nossa potência está prejudicada, tá? Então, tem outras lives sobre dinheiro, você pode voltar ainda e assistir essas lives. Elas formam um quebra-cabeça. Nós ainda vamos voltar a falar de dinheiro depois dessa live aqui, mas eu considero essa live para todo profissional liberal, para terapeutas acima de tudo, ou pessoas que estão querendo dar uma guinada, né, nesse movimento para poder viver de terapia acima da média, tá bom? Acima da média. É uma live importantíssima, certo? Então vamos lá. Como eu sempre digo, primeira coisa que eu quero pedir para você é para que você se concentre em você, né? Eu tenho dito que problema de dinheiro não se resolve com dinheiro. Problema de dinheiro se resolve com mindset, né? Que significa o quê? Uma mudança de mentalidade, né? Pessoas que enriquecem da noite para o dia têm uma alta probabilidade de perder tudo. E esse movimento de perder tudo acontece justamente porque a mentalidade não conseguiu acompanhar o enriquecimento. Então, pessoas que ganham em prêmios como Mega Sena, pessoas que recebem uma herança vultosa, mas não se prepararam para gerir essa herança, né? Embora os pais tivessem muito interesse, o que aconteceu foi que não se preparou, viveu a vida até 30 e poucos anos, quase 40 como adolescente, tendem a perder tudo, tendem a queimar tudo, porque o problema do dinheiro não se resolve com dinheiro. O problema do dinheiro se resolve com mentalidade. Grava isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá? É por isso que a riqueza, ela precisa de um tempo para ser construída. Não acredite em nenhuma promessa, digamos assim, escatológica, né? Nenhuma promessa completamente fora do quadro, nenhum ponto fora da reta, de você enriquecer da noite para o dia. Isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande mentira porque o enriquecimento acompanha um amadurecimento, né? A riqueza é fruto de um amadurecimento, de uma mudança de mindset, de mudança de crenças. Se você não assistiu a minha live sobre crenças limitantes no campo financeiro, volta, vai lá e assiste. E você vai construindo e lapidando isso pouco a pouco, tá? Você vai construindo e lapidando isso pouco a pouco. Agora, existe um passo a passo. Existe uma mecânica. Existem leis que regem isso aqui. E se você conhece essas leis, você pode ir mais rápido do que a média, que vai por tentativa e erro. Existem leis, esses caminhos já foram trilhados por outras pessoas, tá bom? Da mesma forma, existem leis que regem o fenômeno de quanto é que vale o seu tempo. Existem leis que regem o fenômeno de quanto as pessoas acreditam, da percepção que as pessoas têm de quanto é que vai valer o seu serviço. Existem leis e aqui não importa o seu serviço. Não importa o seu serviço. Uma das coisas que eu falei ontem para vocês é que uma das coisas que mais pegam as pessoas é se dar desculpas nesse campo, sabe? Você tem um amigo, você tem uma pessoa próxima, que quando você fala o valor do seu serviço, a pessoa entorta a boca e pergunta se não pode ser um pouco mais barato. E aí você se dá desculpas do tipo, as pessoas negociam mesmo. Mas se isso é um padrão, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante aqui, tá? Se você não estava na live de ontem, eu disse que isso aqui eu preciso repetir, porque sobre essa pedra vai se erguer tudo que eu vou construir aqui, tá? Que é a ideia de que as pessoas, elas tendem a se dispor a pagar por algo na razão em que elas veem valor. Se as pessoas não querem pagar um valor um pouco mais elevado pelo teu serviço, é porque elas não veem valor. Ivan, mas a situação financeira tá difícil. Ivan, mas coronavírus. Eu vou dizer uma coisa para você. Tudo isso são ilusões. As pessoas, elas gostam de iludir umas às outras. E às vezes a gente gosta de se iludir. Eu sei que o que eu estou falando aqui é duro. Mas isso aqui é a mais pura verdade no campo financeiro. Não é o Ivan que está falando, tá bom?
Não é o Ivan que está falando. As coisas, elas não possuem um valor em si mesmo. As pessoas compram as coisas por causa da percepção que elas têm de valor. A percepção. Então, essa mesma pessoa que eu dei o exemplo ontem e para mim foi muito forte isso. A mesma pessoa que vai querer negociar com você a sua terapia de 100 para 70 reais é a pessoa que não vai entrar na loja da Apple e vai negociar o preço do iPhone. Porque ela vai achar que aquilo tem valor. Ela não negocia, ela simplesmente paga. É a mesma pessoa que, ao invés de investir na sua transformação, no seu desenvolvimento pessoal, comprando um curso que você faz, ou fazendo processo terapêutico com você, por 100 reais a sessão, é a pessoa que vai pagar 3, 4 mil, 5 mil reais em um celular. É a pessoa que vai pagar 2, 3 mil, 4 mil reais em uma viagem. Entende? Eu sei que isso é duro. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas essa é uma realidade. Ivan, regra. Existe exceção? Existe exceção. Toda regra existe exceção. Claro que existe exceção. Tem pessoas que não têm verdadeiramente. E hoje eu vou falar aqui sobre isso. Tá bom? Tem pessoas que não têm verdadeiramente, é uma exceção, né? É uma exceção. Mas existe uma solução para isso, para essas pessoas, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa para você muito importante, tá? Muito importante mesmo, tá? Essa história de que eu não tenho dinheiro, existem pessoas no mundo hoje que não têm dinheiro, existem pessoas hoje que passam dificuldade, existem. Mas essa história de que eu não tenho dinheiro, você tem que colocar uma vírgula nisso aí. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não têm dinheiro, na grande maioria das vezes, para aquilo que não tem valor. Tá bom? E se você não está entendendo direitinho o que eu estou querendo falar, volta lá na outra live e fica aqui comigo. Depois você volta lá na outra live que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Mas presta atenção aqui, tá? A primeira coisa que eu falei na live anterior sobre conseguir verdadeiramente quebrar a banca e aumentar o valor do seu passe. A primeira coisa que a gente falou aqui nessa live foi uma coisa relacionada à congruência. Lembram? Eu disse para vocês que quando não há congruência, as pessoas tendem a não dar valor àquilo, né? Eu acho que vocês devem se lembrar da brincadeira que eu fiz dizendo que eu fui 2 nutricionistas. Uma estava acima do peso e a outra estava com o abdômen trincado. Que uma passou uma dieta mais restritiva do que a que estava com o abdômen trincado. Mas no contraste, eu olhei para que tinha um abdômen trincado e disse, olha, Capela Sistina, você é Michelangelo. Entende o que eu estou querendo dizer? E essa relação de congruência é uma das coisas que mais faz com que você consiga maximizar o valor do seu passe. É o primeiro passo. É o primeiro passo que eu coloquei aqui para vocês, que é muito importante. Ser congruente. Sabe, eu acho que nos dias de hoje, as pessoas sentem um cheiro de mentira. Então, quando você tenta ser um fake, quando você não faz um movimento na sua vida para ser congruente, o que acontece é que as pessoas percebem. E isso lhe retira credibilidade. Isso lhe retira a credibilidade, tá? Uma pessoa, inclusive, me fez uma pergunta no Instagram. Ela me disse assim, Ivan, eu quero ser terapeuta, mas eu tenho tantas questões internas. Como é que eu vou ser terapeuta assim? Você não acha que eu primeiro preciso de ajuda? E aí eu disse, a vontade que eu tinha de dizer na hora era o seguinte, porque às vezes a gente não entende muito bem o que é congruência, tá? Mas eu vou colocar lá, porque em alguns campos isso é mais delicado, né? Mas a vontade que eu tive de dizer foi o seguinte, quem é que nesse mundo atual não tem problemas internos? Quem é que está aqui 100% resolvido e não tem nenhuma condição emocional que de alguma forma ajude pessoas, mas que de alguma forma toca em questões de natureza emocional? Quem aqui não tem? Eu acredito que de alguma forma todas as pessoas no mundo estão vivendo dramas existenciais, tá bom? Eu pelo menos não conheço uma pessoa que não esteja.
Então, ser congruente, por exemplo, no campo terapêutico, não significa ter todos os teus problemas resolvidos. Não é isso. Não é isso. Mas ser congruente no campo terapêutico, por exemplo, é fazer aquilo que você está pedindo para que as pessoas façam. E um dos movimentos que nós, enquanto terapeutas, pedimos para que as pessoas façam é, por exemplo, de fazer terapia. Então, como é que você pode ser terapeuta e não fazer terapia? Entende o que eu estou querendo dizer? Isso gera congruência. Então, quando eu falo de congruência, eu quero pedir que você avalie o significado disso na tua relação, naquilo que você faz. Entende? Porque eu costumo dizer, por exemplo, que no campo da terapia, você reconhece um bom terapeuta, um terapeuta congruente, não por ter resolvido todas as suas questões internas, mas por fazer um esforço todos os dias, de fazer um movimento constante todos os dias, de ser uma pessoa melhor. Isso é o mais fundamental. Porque no fundo, são essas construções que nós vamos fazer na clínica. Entende? São esses movimentos que nós vamos pedir na clínica. Então, isso é congruência, certo? Isso é congruência. E, acima de tudo, conseguir projetar isso, para isso fazer para que as pessoas percebam isso, utilizando as redes sociais, utilizando os meios de comunicação que você tem à sua mão, como, por exemplo, o Instagram. Que eu já disse que no PNL para terapeutas vocês vão ter um curso sobre como utilizar isso aqui, né? Para aumentar o valor do seu passe, para construir riqueza, ajudando pessoas. Né? Isso é que é o mais magnífico. Né? Então, esse foi o primeiro ponto da live de ontem. E aí a gente teve um segundo ponto que eu quero colocar aqui, porque eu vou fazendo uma limpeza e ao mesmo tempo eu vou esclarecendo algumas coisas, tá bom? Até a gente chegar nos 2 pontos da live de hoje, que são fundamentais. Ao todo são 5 pontos para que a gente possa aumentar o valor do nosso passe. Eu vou falar mais 2 nessa live. Eu quero só fazer uma limpeza aqui, que eu acho que isso é importante, tá? O segundo ponto da live que eu coloquei foi o seguinte, olha, faça aquilo que ninguém mais está fazendo e você vai conseguir aumentar o valor do seu passe. Ou a gente pode traduzir isso de uma certa forma. No campo em que você atua, existem pessoas que fazem a mesma coisa que todo mundo e que ganham X. Estão na média. Só que existem pessoas no campo onde você atua que faz algumas coisas que são diferentes. E que por isso ela não ganha X, ela ganha Y. Você entendeu? Isso significa que aquela pessoa faz aquilo que ninguém mais está fazendo. Eu dei um exemplo no campo da terapia, muito pessoal, eu dividi com vocês, que eu queria ganhar mais como terapeuta, mas na prática eu estava fazendo, nas minhas sessões enquanto terapeuta, a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. Então eu ouvia a escuta ativa, aquela escuta intensa, com muita conexão. Um processo terapêutico comigo durava em média 3, 4 meses para a gente começar a ter algum resultado, que é a média de um processo terapêutico convencional. Mas eu achava que eu merecia ganhar mais porque eu tinha estudado, porque eu fazia isso de uma forma incrível. Mas na prática, em termos de resultado, o resultado que eu entregava para os meus clientes era o mesmo. Entende? E aí, a virada de chave na minha vida aconteceu quando eu percebi que eu poderia modificar completamente essa relação, aumentando o valor do meu passe, focando naquilo que verdadeiramente os clientes querem, que é o resultado, e fazendo isso no curto intervalo de tempo. E eu descobri isso com o PNL, que é o que eu tenho chamado hoje de terapia breve ou de terapia super breve. E isso literalmente desequilibra a balança entre dar e receber, porque pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Entende? Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos terapeutas estão com foco extremo no resultado e de fazer com que os seus clientes alcancem esse resultado num curto intervalo de tempo. Seja, por exemplo, uma condição como fobia, seja, por exemplo, uma condição como fibromialgia, seja, por exemplo, uma condição como um bloqueio emocional que interfere no campo dos relacionamentos. Pouquíssimos terapeutas estão focados, maximizando as tuas ferramentas para fazer com que o seu cliente consiga um resultado em um curto intervalo de tempo. Mas isso acontece em todas as profissões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que eu soube outro dia, né?
do Cristiano Ronaldo, que tem um Instagram que é tão badalado. O Instagram do Cristiano Ronaldo é tão badalado. O jogador da seleção portuguesa, né? O português, acho que ele já ganhou não sei quantas vezes. Ó, eu sou um homem atípico. Eu não curto muito futebol. Tô sendo bem sincero aqui. Mas eu gostei desse exemplo porque o que disseram, depois eu fui conferir, verdadeiramente é bem real, é que o Cristiano Ronaldo hoje ganha muito mais dinheiro através da sua publicidade no Instagram, quando as marcas pedem para que ele associe a sua imagem, né, àquelas grandes marcas, do que propriamente o dinheiro que ele ganha no time dele. E olhe que o salário deles já é astronômico, mas ele ganha mais com o trabalho que ele faz no Instagram do que com o salário que ele ganha no time dele. Só pra você ter uma ideia, até me esqueci o time de Cristiano Ronaldo. Ninguém me bata não, tá bom? Alguém lembra aí, por favor, tá bom? Mas a questão fundamental aqui é, ele está fazendo uma coisa que pouquíssimos jogadores estão fazendo. Se você vai olhar lá o Instagram do Cristiano Ronaldo, você vai ver que ele está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo. Entende o que eu estou querendo dizer? É isso aqui, ó, que eu estou querendo dizer, que faz com que o valor do seu passe aumente. É você identificar o que é uma necessidade. Juventus, né, Augusto? Muito obrigado. Né? Ele joga no Bahia, você, viu, Sandro? É você identificar o que é uma necessidade e você ir lá e fazer aquilo que ninguém está fazendo. Fazer aquilo que ninguém está fazendo. Entende? Olha, eu tô rindo aqui porque, assim, né? Só tem o pessoal dizendo que ele joga no Bahia, que ele joga no Vitória. Sonho, né? Sonho de vocês, né? E aí, a terceira coisa, né, que eu coloquei aqui para você, e aqui a gente já vai começar a entrar no tema desta live, tá bom? Propriamente, exclusivamente dessa live, que eu coloquei para vocês, foi o seguinte: é a questão de que se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Entende? Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Isso só você pode fazer por você. Aqui, eu quero começar a pedir que você verdadeiramente entre em contato com você, porque aqui a gente vai começar um ponto muito crucial da nossa live. Um ponto muito crucial. O ser humano, ele possui uma capacidade incrível de captar aquilo que está acontecendo com o outro, mesmo quando ele não toma conhecimento disso. Mesmo quando ele não toma conhecimento disso em nível consciente. E essa capacidade que o ser humano tem de captar como o outro se sente, que é até mesmo inconsciente, essa capacidade que o ser humano tem de captar aquilo que o outro sente, que é até mesmo inconsciente, essa capacidade faz com que você tome escolhas diante do outro que são motivadas por razões inconscientes. Então, se você no momento que vai falar do seu serviço, se você no momento em que vai apresentar o seu preço, algo dentro de você está em descompasso, algo dentro de você está sinalizando uma ausência de merecimento, a outra parte percebe. E essa é uma das razões que mais levam a outra parte a querer barganhar com você. A querer barganhar com você. O que é uma situação muito dolorida. Sobretudo quando você já trabalha com um preço que é mínimo, aquele preço que é seu mesmo. Aquilo que você acredita que é o mínimo, para que você possa tocar as coisas. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu preciso que a gente mude isso. Eu preciso que a gente mude isso. E eu preciso que a gente entregue nisso aqui uma virada de chave. E a forma como você tem de virar essa chave é começar a se conectar com a transformação
que você já gerou ou que você tem potencial de gerar na vida das pessoas. Entende? Eu repito, esse movimento aqui, ele só funciona em combinação com o segundo movimento, como eu falei ontem. Mas partindo do princípio que você fez o segundo movimento, ou que você está iniciando um processo para fazer o segundo movimento, você já pode começar a reconfigurar isso. Você já pode começar a programar, reprogramar a sua mente para isso. Porque acredite no que eu vou lhe dizer. Ninguém vai te valorizar se você não se valorizar. Grava isso aí, porque isso aí é muito importante. Às vezes, é claro, a gente vai ser desvalorizado porque é mulher. Isso acontece. Não vamos ser hipócritas aqui. Às vezes, a gente vai ser desvalorizado em determinados círculos porque a gente é classe média. Ou até mesmo porque a gente é pobre. Isso vai acontecer. Às vezes, a gente vai ser desvalorizado em determinados círculos pela cor da nossa pele. Isso pode acontecer. Isso já aconteceu comigo. Tá bom? Às vezes, a gente vai ser desvalorizado pela nossa orientação sexual. Vai saber. Cada ser humano tem alguma coisa na cabeça que precisa ressignificar. E isso é ancestral, são heranças, padrões. A nossa sociedade adora classificar aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Aquilo que é certo daquilo que é errado. Verdades. Talvez seja um dos grandes problemas da história da humanidade, o apanágio da verdade. Mas isso pode acontecer. Só que tem uma coisa que não pode acontecer, mesmo quando isso acontecer. É você duvidar de você mesmo. Porque se você duvidar de você mesmo, aí não tem salvação. Aí não há nada verdadeiramente que a gente possa fazer. Porque você não tem controle sobre como as outras pessoas vão te olhar. Sobre o que as pessoas pensam sobre você. Mas eu e você temos controle sobre as nossas faculdades psíquicas e as nossas faculdades emocionais. E se nós temos controle sobre isso, nós somos capazes de construir e de manter um estado que nos entregue aquilo que a gente precisa para falar com congruência sobre o nosso serviço, para falar com congruência sobre o nosso trabalho, para falar com congruência sobre a nossa verdade, para se valorizar. Para se valorizar. Isso não significa se achar. Se achar é o ato de quem não tem nada, é o ego. Se achar é ego. O que eu estou falando aqui não é uma manifestação do ego. O que eu estou falando aqui é uma manifestação de merecimento. E é algo que só você pode fazer por você. Vai por mim nisso aqui, tá bom? Porque isso aqui, de todas as coisas, é a coisa mais subjetiva que eu coloquei ontem. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. É a mais essencial de todas. Sabe por quê? Você pode ser um terapeuta que atue no campo da terapia super breve. Você pode dar nó em pingo d'água. Você pode dar nó em pingo de éter. Você pode ser o cão chupando manga de cabeça para baixo fazendo tricô naquilo que você faz. Mas se você não acreditar nisso, ninguém mais vai acreditar. Porque o ser humano, infelizmente, para algumas coisas é que nem cão. Ele fareja. E quando ele fareja isso, ele automaticamente lhe enquadra naquilo que você pensa sobre você. Então eu quero dizer uma coisa para você muito importante aqui, tá? Muito importante aqui mesmo. Tá? E olha, vocês perceberam a minha fala? Vamos começar aqui a enquadrar as falas. Eu disse, às vezes você pode ser discriminado pela cor da sua pele. Às vezes você pode ser discriminado porque você simplesmente é mulher. Às vezes você pode ser discriminado porque você é negro. Às vezes você pode ser discriminado por causa da sua orientação sexual. E todas essas coisas podem sim prejudicar o valor do seu passe. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu não estou desconsiderando isso. A questão é que eu não tenho controle sobre como estas pessoas vão atuar. Mas eu tenho controle sobre como eu vou me portar na vida. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Sobre como eu vou me portar na vida.
Então quando eu entrava numa loja e que eu sabia que por acaso o vendedor tinha preconceito comigo, uma coisa é ele ter preconceito, outra coisa é como eu vou me portar. E às vezes o simples fato de como eu me porto deixa o outro tão desconcertado que ele automaticamente eleva o valor do seu passe. Isso aqui, passe nesse momento é só uma metáfora. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Passe nesse momento aqui é só uma metáfora. Você não pode baixar a cabeça. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Porque se você baixar a cabeça, você provavelmente, dificilmente encontrará alguém que vai levantar. E é claro que a gente vai encontrar os nossos amigos, é claro que nós vamos encontrar as pessoas que nos amam. Mas eu estou falando do mundo. Eu não estou falando dessas pessoas. Você não pode baixar a sua cabeça. E isso tem a ver com você compreender a magnitude da transformação que você cria na vida das pessoas e o quanto você é importante para isso. Repito, isso não é uma manifestação do ego. Isso não é uma manifestação do ego. O ego é, eu sou aquela planta, comigo ninguém pode. E aí você é falar, mas quando você espreme, sabe aquele limão ruim que não sai caldo nenhum? Isso é ego. Isso é ego. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você fazer o segundo movimento, você se especializar em algo, sabe? Que seja a diferença, que faz diferença, certo? E quando você compreender a magnitude da transformação que você pode promover na vida das pessoas, você aceitar isso, internalizar isso, fazer isso repassar na sua cabeça milhares de vezes, e quando você estiver diante de determinadas situações de sua vida, você não abaixa a sua cabeça. Entenda isso que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é muito importante. Você não abaixa a sua cabeça. Porque acredite no que eu vou lhe dizer, se você fizer isso, você não vai encontrar ninguém para bater no seu queixo para levantar. Isso só você pode fazer por você. Entende? E o Van, mas eu encontrei uma pessoa um dia. Gente, eu estou falando de uma regra. Pode existir exceções. Mas na prática, a regra que eu estou querendo dizer é: não baixe a sua cabeça. Não baixe a sua cabeça. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque eu vou ser bem sincero com vocês e eu disse que eu ia ser duro. Eu vou ser bem sincero com vocês e eu disse que ia ser duro. Aqui com vocês. Se você fizer isso, você vai encontrar alguém para pisar. Essa é a realidade. Então não abaixe a sua cabeça. E eu vou repetir porque isso aqui é muito importante. Não é uma manifestação do ego. Não é uma manifestação do ego. Não significa você ser descortês com ninguém. Não significa isso. Não significa você querer contar a vantagem. Não é nada disso. É você ter consciência da magnitude da transformação que você pode promover na vida das pessoas com aquilo que você sabe e que o outro não sabe. E por isso, você honrar a sua história, você olhar lá a sua ancestralidade, seja lá qual for a sua ancestralidade, honrar isso e não baixar a cabeça. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso aqui é muito importante. E não baixar a cabeça. Isso é muito importante. Tá bom? Isso é o que eu estou chamando, isso é o que eu estou dizendo para vocês, que foi a terceira coisa que eu coloquei ontem. Tá bom? A terceira coisa que eu coloquei ontem e que tem a ver com algo que só você pode fazer por você. Só você pode fazer por você, tá bom? Se faz sentido isso, coloque isso aqui, agora. Por exemplo, Ivan, faz sentido. Eu não vou baixar a minha cabeça. Eu não vou baixar a minha cabeça, tá bom? Se isso faz sentido, diz isso pra você. Isso se aplica pra vida. Teve uma pessoa que escreveu aqui, isso aqui se aplica pra vida. E o Van, eu tô falando de aumentar o valor do meu passe, não tô? Passe aqui é uma coisa, é uma metáfora, mas isso se aplica pra vida. Entendeu? Isso se aplica no campo dos relacionamentos? Se aplica. Isso se aplica. Saber o seu valor é essencial no momento de você entrar em um relacionamento. Quem não sabe o seu valor, normalmente no campo dos relacionamentos, é desvalorizado. O que eu tô falando pro mercado vale pra vida pessoal. Entende? Ninguém vai valorizar aquilo que você não valorizou antes em você. Ninguém vai valorizar aquilo que você não valorizou antes
em você. Ok? Isso é muito importante. Vale para o pessoal, vale para o profissional também. Tá bom? Isso tem a ver com o seu passe em geral. Tá? E aí, eu quero entrar com você aqui no quarto movimento. Isso aqui é muito importante. E eu quero... Vocês estão entendendo que é um quebra-cabeça? Vocês estão entendendo que é um quebra-cabeça? Isso aqui vai ser o quarto movimento, tá bom? Vão ser 5 atos, 5 movimentos. Eu vou falar do quarto movimento agora, tá bom? O quarto movimento e o quinto movimento estão embrincados. O quarto movimento e o quinto movimento estão embrincados, então eu vou fatiar eles, por isso eles vão dar 2 movimentos, tá bom? O quarto movimento tem a ver com uma coisa que muitas vezes nós temos muita dificuldade de fazer. E que está muito conectada com o terceiro movimento, com o fato de a gente não se dar valor. O fato de a gente não se dar valor faz com que a gente não consiga fazer bem o quarto movimento aqui. E sabe qual é o quarto movimento? Vender. Vender o seu peixe. É óbvio, mas a gente não faz. E a gente não faz por vários motivos. Você já percebeu que existe no psiquismo, é uma coisa até mesmo coletiva, eu não sei se é o seu caso, mas a ideia de vender é uma ideia que para algumas pessoas está associada a algo ruim. Pode ser que não seja o seu caso, mas para muitas pessoas está associada a algo ruim. Entende? É como se vender fosse uma atitude, fosse um movimento, fosse uma coisa que fosse feita por pessoas que são menores. Sabe? Eu acho que isso até é uma herança ancestral que foi passada de geração para geração, típica de países que viveram uma aristocracia. Sabe? Aqueles processos em que você simplesmente herdava e reproduzia a terra, né? Eu acho que falta um pouco, né, de mentalidade capitalista, até mesmo. E aqui eu não quero discutir o valor do capitalismo, tá? Eu tô só colocando isso aqui para vocês. Porque é como se vender fosse algo até mesmo estranho. E aí, eu quero dizer uma coisa para você muito importante. Eu quero dizer uma coisa para você muito importante aqui sobre isso. E eu quero que você reflita em cada palavra do que eu vou dizer. Porque o que eu vou dizer aqui é essencial para você aumentar o valor do seu passe. É essencial para que você aumente o valor do seu passe. Preste atenção, pegue um caderno e preste atenção nisso aqui. Porque isso aqui vai ser uma virada de chave. Depois dessa live, você nunca mais vai ter vergonha de vender o seu trabalho, o seu serviço. O que acontece? Parece que quanto mais conectado com o bem está a nossa atividade, parece que quanto mais conectado está em fazer o bem, em ajudar pessoas, menos a gente acha que a gente deve vender aquilo. É como se a gente tivesse que fazer de graça. Entende? Parece que acontece isso na nossa cabeça. Se você for parar para observar, pessoas que atuam na área de desenvolvimento humano, às vezes têm mais dificuldade de vender do que pessoas que atuam em áreas mais pragmáticas da vida. Eu já peguei vários terapeutas, por exemplo, para fazer processos de mentoria, e o que os terapeutas mais diziam é porque eu sinto que é como se é uma coisa tão boa, que eu sinto que era como se eu tivesse que dar de graça. E por isso, por não venderem o tempo inteiro, e a palavra correta é vender todo santo dia, entende? Por não venderem todo santo dia, o que acontecia é que eles deixavam de ajudar as pessoas, porque menos clientes eles tinham. Agora, olha que coisa bizarra. Eu li uma vez em um livro que a gente acredita que nesse planeta os maus são maioria. E na verdade, às vezes o que acontece não é que os maus são maioria. O que acontece às vezes é que os bons, eles são tímidos. Porque se você for olhar, você vai ver que tem um bocado de gente vendendo coisa que não presta e fazendo isso da forma mais descarada e lavada do mundo. Em qualquer lugar do mundo tem estampado, por exemplo, uma marca da Coca-Cola. A Coca-Cola se associa com futebol,
A Coca-Cola se associa com o Natal, a Coca-Cola se associa a todas as coisas magníficas, à família, ao lar, ao amor. E o que eles vendem é uma droga. O que eles vendem é açúcar compactado. O que eles vendem faz mal para a saúde. O que eles vendem destrói vidas na prática. Mas eles vendem da forma mais descarada do mundo. Mas nós estamos querendo colocar no mundo algo que é maravilhoso, algo que é magnífico. Muitas vezes temos vergonha. Tem muito terapeuta que tem vergonha de dizer o valor do seu passe. Tem muito artista que tem vergonha de dizer o valor do seu passe. Tem muito advogado que tem vergonha de dizer o valor do seu passe. De se projetar no mundo. Eu e você que estamos aqui nesse movimento Viver de Terapia, pelo próprio conteúdo, por sermos pessoas que estamos querendo melhorar, certamente temos um serviço que, se for amplificado, se for vendido em escala, tem potencial de contribuir para que esse mundo seja melhor. Então a gente não pode ficar com vergonha, a gente não pode ficar tímido, a gente tem que ir para cima mesmo. Porque tem um bocado de gente que vende coisa que não presta e que vai para cima. E que por isso simplesmente ganha o mercado. Então, eu quero mexer nisso aqui, porque isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é o quarto ponto. Sabe, eu estou colocando aqui agora, eu estou pavimentando a via, sabe? Eu estou fazendo pavimentação, tá bom? O carro já está quase pronto, ele já pode passar. Mas eu estou pavimentando, sabe? Eu estou lixando. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. E eu quero que vocês mudem o mindset de vocês com relação à questão de vendas. Quando você vende algo, você está entregando uma oportunidade para as pessoas. Se você tem consciência de que o seu serviço pode transformar a vida das pessoas. Pô, velho, eu fiz uma sessão de reiki com uma amiga, certo? E gente, olha, eu tava fazendo... Eu vou contar aqui só para vocês entenderem, tá? Eu tava fazendo um curso de hipnose, à época presencial. Eu tava ensinando, eu tava formando hipnoterapeutas. E na primeira aula eu tava completamente congestionado. Foi logo quando meu filho estava nascendo, várias noites sem dormir, o corpo não aguentou, o sistema imunológico baixou, eu fiquei resfriado, fiquei mal. E eu tinha que dar aula o dia inteiro. Eram mais de 8 horas de aula com prática. Quem já fez curso aqui de hipnose sabe como é. E eu estava facilitando, eu estava ensinando hipnose para as pessoas, né? E aí, a minha amiga, ela virou e aplicou um reiki em mim. Ela aplicou um reiki em mim. Eu vou dizer um negócio para vocês. Quando ela terminou a aplicação do reiki, eu era um outro ser humano. Eu era um outro ser humano. E aí eu perguntei para ela quanto é que valia aquela sessão. E ela me disse, Ivan, eu tenho cobrado R$70, eu tenho cobrado R$80. E eu senti que ela estava tímida. E eu disse, não, menina, pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Porque um negócio desse não pode ficar para poucas pessoas, não. A gente tem que multiplicar. A gente tem que maximizar o número de pessoas que têm acesso. Porque esse é um negócio transformador. Eu tinha 2 dias de curso, eu dei o segundo dia tinindo. Depois eu encomendei uns processos de reiki à distância. Fui fazer reiki também. Gente, tinindo. Isso não pode ficar para poucas pessoas. Quantos terapeutas magníficos não sabem se vender? Tem medo. E por isso ficam tímidos. É por isso que eu coloquei na minha cabeça que o curso de programação neurolinguística para terapeutas que eu estou fazendo não é somente um curso que eu vou ensinar PNL, terapia super breve. Não é isso. Desculpe, terapia breve. Não é somente isso. O curso PNL para terapeutas tem um conjunto de bônus para ajudar, como a gente diz na Bahia, os terapeutas a colocarem o seu bloco na rua, a aumentarem o valor do seu passe, para aprender a empreender digitalmente, para transformar o seu processo, para transformar, para criar um negócio de terapia. Esse é o objetivo do PNL para terapeutas. Porque a gente precisa mudar isso.
E por isso um conjunto de bônus. E a gente precisa mudar isso. E aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre venda, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre venda. Como eu sempre estou dizendo aqui, toda regra tem exceção. Vocês podem até escrever isso aqui. Toda regra tem exceção. Vocês podem até escrever isso aqui. Eu digo isso sempre, não é isso? Mas eu vou falar de uma regra aqui para vocês, tá bom? E por que vender é uma atitude de amor? Por que vender é uma atitude de amor? Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Se você tem algo que é magnífico, vender aquilo que você tem é uma atitude de amor. Porque quanto mais você vende, mais você maximiza as oportunidades das pessoas terem acesso a algo que é transformador. Quanto mais você vende, mais você maximiza isso. Eu vou explicar por quê. Existem pesquisas que dizem que as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que elas pagam para ter do que aquilo que elas não pagam para ter. Preste atenção nisso. As pessoas tendem a valorizar mais aquilo que elas pagam para ter do que aquilo que elas não pagam para ter. Entende? Então, se você tem um conteúdo magnífico, organizado e está disponível lá gratuitamente no YouTube, basta você acessar. Aí você fala para um amigo, ó, tem um curso de hipnoterapia massa, incrível, vai lá, faz, é de graça, velho, vai lá. A cabeça da pessoa faz um negócio assim, tipo, pô, é de graça e bom. É como se as coisas que fossem de graça, pô, peraí, tem algo estranho. Mas quando a pessoa, ela desembolsa um valor e ela vai lá e paga num curso de hipnoterapia comigo mesmo, que era presencial, que o curso chegava a ser vendido por R$8.000, a gente dava desconto de 20%, 30%. Nossa, aí a pessoa se engaja, aí a pessoa vai lá e faz, aí a pessoa se compromete, aí a pessoa tem transformação. Vocês entendem por que vender é uma atitude de amor? Porque quando a coisa é de graça, a probabilidade da pessoa pegar aquilo, aplicar na vida dela e se transformar é muito menor. Aí vocês vão dizer assim pra mim, mas e o Ivan? Não, Ivan, eu não acredito nisso não. Sabe por que eu não acredito, Ivan, nisso? Porque eu fiz Universidade Federal da Bahia, eu fiz Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não paguei nada e eu valorizava aquilo. E meus colegas que estavam lá na faculdade privada não valorizavam, filavam aula, não aproveitavam aquela grande oportunidade. Então, Ivan, peraí, não é bem assim não. Eu vou lhe dizer duas coisas. A primeira é que eu também estudei em Universidade Federal. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia. A minha primeira graduação foi em Ciências Sociais. Eu estudei na Universidade Federal da Bahia. E sabe por que os alunos que estão lá dão valor àquilo? Porque eles têm que ralar para passar. Porque não é todo mundo que está lá dentro. Porque existe uma peneira incrível para você poder chegar lá e estudar na Universidade Federal. E às vezes você faz um projeto em que você estuda no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Há pessoas que fazem cursinho depois, estudam 2 anos para poder entrar lá. Então quando você entra, você diz que você tem que dar valor. Porque foi difícil ter acesso. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa é a primeira questão. Ah, Ivan, mas qual é a segunda questão? E os meninos que estão lá na faculdade privada pagando e ainda assim não dão valor? Aí eu vou dizer para você outra mentira. O menino que está na faculdade privada e que não dá valor, não está pagando. Quem está pagando é o pai. Quem está pagando é a mãe. Não sai do bolso dele. Ele não teve que transpirar para produzir aquela riqueza, para entender o que é que significa pagar 500, 600, 700, R$1.000 em uma faculdade privada. Ele não teve que fazer esse movimento. Entende? Não teve. E Ivan, como é que você sabe isso? Porque eu fiz direito. E quando eu fiz direito em uma universidade privada. E eu fiz à noite e era muito claro quem era menino bancado por pai e quem tinha que ralar para pagar a faculdade. O valor que dava aquilo. Então quando você bota no jogo o dinheiro, as pessoas tendem a valorizar mais aquilo e a se engajar. E como elas tendem a valorizar mais e quando elas tendem a se engajar,
elas tendem a ter uma transformação. Você entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso aqui é muito importante, muito importante. E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante ainda. No campo da terapia é bem assim. É bem assim. Eu vou lhe explicar uma coisa aqui que é muito importante. Você vai fazer o Programação Neurolinguística. Se você é terapeuta, se você quer virar terapeuta, você vai fazer esse curso comigo. E eu vou lhe explicar uma coisa muito importante nesse curso. Tintim por tintim. Por que terapeuta que cobra muito barato tem menor índice de sucesso no processo terapêutico? E por que terapeuta que cobra acima da média tem um maior índice de sucesso do ponto de vista terapêutico? Sabe por quê? Porque quem cobra acima da média, uma coisa é você pagar R$70 por sessão, R$50 por sessão. Outra coisa é você pagar R$400, R$500, 600, 700, R$1.000 por sessão. O jogo muda. Quando você vai lá para a sessão, você sabe que aquilo tem um valor. Então você se engaja naquilo. E a transformação que você pode operar na sua vida porque você está se engajando é muito maior. Entende o que eu estou querendo lhe dizer? Isso aqui é muito importante. Essa mecânica é muito importante. Vender algo significa ajudar pessoas. Vender algo em escala significa maximizar a sua capacidade de ajudar pessoas. Sabe por quê? Eu poderia pegar o PNL para terapeutas, empacotar. Eu já tenho ele todo gravado. Eu poderia empacotar e colocar no YouTube. E a transformação que ele geraria não é a mesma que para as pessoas que compram o PNL para terapeutas e entram no processo para poder fazer uma mudança de vida. Vai por mim. Isso aqui é uma regra. O Robert Cialdini diz que isso é um gatilho. É um psicólogo muito famoso. Eu citei ele para vocês ontem. Ele diz que isso é um gatilho. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu quero de verdade que você preste atenção nisso para que você nunca mais tenha vergonha de vender. Para que você nunca mais tenha vergonha de dizer o valor do seu passe. Quando você faz isso, você está fazendo um bem para as pessoas. Ilvan, mas eu trabalho com algo que é de ajudar pessoas. E como é que eu faço para as pessoas que não têm condição de pagar? Você faz tudo, menos fazer de graça. Porque de graça as pessoas não valorizam. A pessoa tem que fazer um movimento diante da vida para honrar aquilo. Porque senão a balança fica desequilibrada. E quando a pessoa não faz esse movimento, ela tende a sair. Ela tende a não se engajar. Isso é sistêmico. Entende? Eu, por exemplo, pergunto para a pessoa, você pode doar quantos quilos de cesta básica para uma instituição de caridade? Entende? Você pode doar quanto em dinheiro para a Cruz Vermelha? Eu tenho pro bono. Eu não estou dizendo para você não ter. Para você não ajudar pessoas. Eu estou querendo dizer que se for de graça, as pessoas não vão se engajar. Ainda que essa pessoa dê um valor, se você está querendo ajudar, nem aceite. Peça para que essa pessoa doe. Não é ajuda. Eu recomendo todos os terapeutas a terem pro bono, ajudar pessoas que não têm condições de pagar. Eu faço isso, eu faço esse movimento na minha vida. Só que você não vai fazer isso de graça. Não queira o dinheiro, não peça o dinheiro. Avalie se aquela pessoa verdadeiramente necessita e entenda, a partir de um questionário de quanto a pessoa ganha, qual é o valor que, se ela entregar, seria um valor significativo o suficiente para ela, mas que não comprometeria a qualidade de vida dela. Pronto, pega esse valor e peça para essa pessoa doar e lhe dá o comprovante de que ela doou. Porque até quando a gente quer ajudar, se a gente faz isso de graça, no final a gente não consegue o nosso objetivo. Vai por mim. Ilvan, existe exceção? Existe. Existe pessoa que mesmo de graça vai se engajar? Existe. Mas na prática, quando você não estabelece isso direitinho, quando não tem um retorno, essa balança desequilibra e as pessoas tendem a sair do processo. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso acontece no campo dos relacionamentos. É por isso que algumas pessoas dão. E aí, de repente, o parceiro simplesmente sai e a pessoa não entende. Mas eu me doei tanto. É porque aquela pessoa não teve condição de acompanhar. É sistêmico. Tá bom? É sistêmico. Então, essa é uma coisa importante. Entende isso. Vender significa
maximizar a sua capacidade de ajudar pessoas. Entende? Vender significa maximizar a sua capacidade de ajudar pessoas. Entende? Isso é muito importante. Ah, Ilvan, significa que eu não vou fazer nada de graça? Não, não é isso. Não é isso. Vocês veem o movimento que eu faço no Instagram. Quantas lives eu faço? Quantos conteúdos gratuitos de qualidade eu entrego? Quantas perguntas vocês me falem lá no Story e eu respondo? Não é isso. Mas é entender que até vocês que estão aqui, quando vocês derem um passo a mais e que vocês derem dinheiro para poder fazer um conteúdo organizado, diferente, um passo a passo, que vai levar vocês de A a B, quando vocês fizerem isso, até vocês vão ter um engajamento maior. Entende? Essa é a realidade. Mayara tá até dizendo assim, perfeita essa comparação com relacionamento. Quem já viveu, entende. Entende? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Meu tempo acabou. Digam, podem dizer, eu tenho 56 minutos. Rapaz, foi muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Nossa Senhora. Muito rápido mesmo. Enfim, eu tenho 56 minutos. E o que eu quero dizer para você é só grave essa frase. Vender significa maximizar a sua capacidade de transformar a vida das pessoas. É ajudar as pessoas a transformarem a sua própria vida. Tá bom? É ajudar as pessoas. Vira essa chave. Vira essa chave. Se você já tem algo magnífico na sua mão, vira essa chave. Vira essa chave mesmo. Entende? Amanhã eu vou falar do 5º ponto. Certo? Amanhã eu vou falar do 5º ponto. Ele vai amarrar todas as pedras aqui, né? Todas as peças desse quebra-cabeça. Mas eu quero que você entenda isso sobre vender, porque isso é a diferença que faz diferença na sua vida. Tá bom? Não abaixe sua cabeça. E quando você vende, você maximiza a probabilidade de ajudar pessoas. Entende? Significa ajudar pessoas. Ok? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho rapidinho, eu só quero falar isso, eu quero que você fique aqui e me ouça, tá? Em breve nós vamos fazer o lançamento da turma do PNL para terapeutas. Eu quero pedir a sua ajuda para que a gente possa fazer a melhor turma de todos os tempos. Na minha biografia tem um link, quem está no e-mail já recebeu esse link, quem está no Telegram também já recebeu um link, que é de uma pesquisa, de como vocês gostariam que fosse essa formação, do que vocês gostariam de ver nessa formação, do que vocês estão precisando, tá? Então me ajudem preenchendo essa pesquisa, porque eu vou remodelar, remasterizar para fazer uma segunda turma ainda melhor, magnífica, para a gente poder verdadeiramente quebrar a banca, desequilibrar a balança entre o dar e receber e dar muito para que vocês possam fazer uma transformação incrível na vida de vocês, tá bom? De verdade. Então, um bom início de semana, vai lá na minha biografia, clica, não tem custo, não tem nada, é só para você me ajudar com aquele opinário, tá bom? O que é que você quer ver ali naquela formação, tá certo? Então, bom fim de semana para vocês, bom início de semana para vocês. Mais uma vez, parabéns, Isabel. Tá bom? Então podem bater palmas aí para Isabel. Eu tô honrado de ter essa mulher essa atriz incrível, no dia do seu aniversário na minha live. E amanhã nós damos continuidade a isso, tá bom? E amanhã eu quero falar com vocês de relacionamento amoroso, tá? Especificamente. Eu vou botar o tema no Telegram e eu quero falar de relações amorosas. Eu vou terminar isso e eu vou iniciar um bloco de relações amorosas, tá? Vamos mudar algumas coisas, vamos entender a mecânica de outras para que a gente possa ser feliz no amor. Tá certo? Deixa eu desligar que eu tenho pouquíssimo tempo. Fui!